A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. E quem vai ouvir de dia, neste dia, né? Deus abençoe de dia. Eu peço que Deus abençoe a todos. Que nenhum, né, fique sem ser abençoado através desta palavra. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, veio esta palavra no meu coração e eu creio que é de Deus. Veio para mim. E eu aqui vou compartilhar, né, ao pensamento no meu coração que veio de Deus, compartilhar com meus irmãos, porque todos nós precisamos da direção de Deus, né, do ensinamento, da instrução, né, do recado, né. Aí já se encontra aí a Maria Santo, está presente. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, né. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, né? Independente se faz a obra ou não, o ministério é aquilo que você tem com Deus, né? Então a sua vida com Deus. Mas vamos lá. Essa palavra é bem simples, mas a direção, quando vem de Deus, né, ela vem com uma direção diferente. Por que diferente? Porque só Deus fala diferente. Ainda que os homens queiram falar bonito, mas a diferença só vem dos lábios de Deus, da boca de Deus, né? Por que eu falo que é diferente? É que a palavra de Deus é essa que restaura, que cura, que liberta. Essa é a diferente. Que purifica o leproso, né? Levanta o caído, né? Dá força o fraco, né? Aquele que está sem esperança, ele multiplica, né? Faz aumentar. Aquele que está sem fé, ele faz aparecer a fé. Esse é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é diferente da palavra do homem, né? E diz aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo 2. Versículo 1, né? É só Jesus prega nas cidades, né? Ora, eu vou ler o capítulo 1, mas no versículo 2 que é a palavra. No versículo 1 fala assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, né? Aí vem a palavra aqui agora. Versículo 2. João envia mensageiro a Jesus. Nós sabemos que João, abaixo de Jesus, ele é o maior nascido de homem. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Então, ele falou assim: vem ouvir um profeta? Não, é muito mais do que um profeta. Então, nós sabemos que, né, que João Batista era um homem abençoado, né? É um homem que veio para endireitar ali os caminhos do Senhor. Como endireitar os caminhos do Senhor? Ensinar, né? Colocar as pessoas a saber qual o caminho, como se deve andar, os mandamentos, a instrução de Deus que Ele deixou para nós, né? Fazer que a luz seja espalhada na vida de todos, né? Então, essa é uma diferença que o homem de Deus tem que tomar, que o João Batista,
né, veio para fazer isso. E ele vivia mais era no deserto, né? Então olha só, quando João ouviu no cárcere, João estava no cárcere, e que ele ouviu, né, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Meus amados irmãos, Deus quer nos mostrar o quanto o homem é fraco. Mas com esta fraqueza, para que nós não venha escandalizá-lo, para que nós não venha se fazê-lo que não ouviu, e que não viu, e que não observou, e que não guardou, porque João sabia quem era Jesus, sabia. Ele era acostumado a falar, né? Ele era acostumado a falar, João Batista. Vamos aqui bem na onde ele gostava de falar para o povo, né? João Batista, ó. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista falando, é? E João Batista, mais na frente, falava assim, no dia seguinte, de novo, em outra parte. Eu li no versículo, capítulo 1 do livro de João, versículo 29, agora no versículo 35 diz assim de novo, ó. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. É, o Cordeiro de Deus. É. Então, não é por um acaso, não é por um acaso que o João Batista falava isso. Não. Ele tinha certeza que Jesus era o Cristo, e que não vinha mais outro. Mas o homem é assim, e olha que João Batista era acima de homem. A palavra de Deus mesmo diz, acima de profeta, então é o quê? Nascido de homem, ele era o maior. Jesus falou. Mas olha, Deus está falando para nós a respeito, né, da tribulação. Nós não sabemos aproximar ou receber. Ah, mas tribulação não é para nós receber. É claro que é. Por quê? Tudo que vem sobre nós, nós temos que saber receber. Faz como ali o Jó. Jó não falou para a mulher dele? Nós recebemos o bem de Deus. Nós também não tem que receber o mal? É? Então, olha, o Jó falando aqui, ó. Fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal?
Então, nós temos que receber, saber receber. Nós temos que saber direcionar diante dos problemas. Agora, quando vem um problema, nós já teme. O amor que nós tinha por Deus, nós já não tem mais. Porque nós não conhecemos mais o poder de Deus. Então Deus está falando conosco. Isso não é só em algo materiais, não. Também, principalmente na salvação. Tem gente que perde a salvação por causa de uma tribulação. Por causa de um enfrentamento, de uma angústia, de uma dor, de um problema com a família, ou com a esposa, ou vice-versa, esposa com esposo, de um filho, ou mesmo de uma doença. As pessoas se matam. Por causa de coisa de bens também a pessoa se mata. Então Deus está falando para que nós tenhamos conhecimento de qualquer coisa a que vem sobre nós. Jó teve isso. Então nós temos que ter o que? A paciência de Jó, né? Como a de Jó. Para que podemos lidar com o que vem sobre nós. Bons e mal também. Ninguém quer receber o mal, não. Mas pelas nossas obras, por aquilo que nós faz, nós recebemos, irmão. Nós recebemos. É por isso que nós temos que estar, né, vigiando, orando a Deus, se preparando, né? Porque Saul, ele perdeu, não foi só algo materiais, não. Ele perdeu a própria alma. Então Deus está nos dizendo aqui através dessa palavra, eu creio. Então João Batista conhecia, ele estava preso. Então a aflição dele estava tomando de conta. Ali a angústia. E era um homem abençoado, sem dúvida. Então ali ele teve aquele momento difícil, que ele perdeu a garantia em Jesus. E quantos nós não já perdemos? O médico fala, você está com câncer, você já se desespera. O médico fala, você vai morrer amanhã, já não tem mais jeito, você se desespera. Mas a última palavra não é de Deus? Então nós temos que confiar em Deus. E é confiar de verdade, não é só da boca para fora. E isso que Deus está falando conosco, né? Mas olha só, e Jesus respondendo, disse-lhes, Jesus respondeu por discípulo que João Batista enviou, e disse, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo é verdade. Ou seja, ele disse, o cego, o que está ouvindo e vendo, o cego vê, o coxo anda. Ou seja, tudo que tu tá ouvindo e vendo é verdade, João. Ou será que eu mudei para você? Será que eu fiz alguma coisa que você não aprovou? Ou seja, não precisa falar claramente. Na Bíblia não está escrito dessa forma, mas a tradução é essa. Ô João, você está desconfiando de mim? Quantas vezes você falou que eu era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? E quem tira o pecado do mundo faz cego enxergar, faz leproso ser purificado, faz o doente ser curado, faz o miserável prosperar, faz o caído se levantar, faz tudo isso e muito mais. Então, e às vezes nós desacredita no nosso Deus. A aflição, ela se torna mais grande diante de nós, porque nós tira a atenção de Deus
para dar atenção à tribulação, à angústia, à dor, aquilo que vem sobre nós. Por isso que às vezes nós deixamos, ou seja, até mesmo a angústia, a dor vai mais longe, ela cresce diante de nós, porque nós damos atenção mais a ela do que a Deus. E é por isso que o Senhor Jesus disse aqui para João Batista, deixou o recado, diz para João Batista, né? Anuncia lá, João Batista, o que estás ouvindo e vendo é verdade, eu continuo mesmo. Então, se você crê, continua naquele que você crê. Não deixe que a tribulação, que a angústia, a dor ou qualquer problema fazer você diminuir a Deus, diminuir o Senhor, o próprio Senhor Jesus. Não. Então diz aqui, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. João tropeçou. E nós? Peraí. João tropeçou. Por que nós estamos tropeçando? Que nós vê, nós ouve. E ainda tem mais o testemunho aqui, escrito, né? Vindo diretamente do Espírito Santo, né? A Bíblia é escrita por homem, mas os homens é tomado pelo Espírito Santo, né? Então, meus amados irmãos, Deus quer que nós seja mais forte. Quando vir a tribulação, nós seja mais forte ainda. Por quê? Porque o Senhor Jesus não muda. O Senhor Jesus continua o mesmo. Continua o mesmo. Nós temos que acreditar de verdade, não da boca para fora. A humanidade agora estão acreditando só da boca para fora. E quando vem a tribulação, muitos caem, muitos desistem, muitos zombam, muitos serão frustrados, né? Não só a vida, mas a alma também. Eu vi uma moça, eu não gosto de criticar ninguém, mas eu vi uma moça no Cauê, né? Falando, quando ela falava em apóstolo, bispo e pastor, ela cuspia no chão. Eu vi o rei Davi dizendo, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então a vida dessa moça, com certeza a vida dela já não está muito boa. Quando eu dou para falar, criticar um pastor, a minha vida já não está muito boa. Sabe por quê? Lembra daqueles homens, mulheres, reuniram ali em redor de Maria Madalena, e trouxeram até o Senhor Jesus, a Maria Madalena, e estava querendo obrigar o Senhor Jesus, ali julgar Maria Madalena, e que este julgamento levasse à morte dessa mulher. Mas o Senhor Jesus, ele não veio para matar, ele veio para salvar. Eu queria que essa moça ouvisse essa palavra. Jesus veio para salvar e não para matar. Muitos fariseus diziam, ele come com pecador. Falou, mas eu vim para os pecadores mesmo, porque os santos já estão lá em cima. Já estão lá em cima os santos. Aqui só tem pecador. E se ela acha que não peca, pois ela tira a primeira pedra. Ou seja, melhor falando, por que ela ainda está aqui ainda? Não está lá no céu. Pois eu não tenho vergonha não de dizer que eu sou pecador, e quem sou eu para julgar alguém? Ela eu não estou julgando. Eu não sei como que é o nome dela, mas eu não estou julgando. Deus está
através de mim mostrando para que ela não julgue ninguém, para que ela não seja julgada. Eu é assim também. Eu não posso julgar alguém para mim não ser julgado. Porque quem vai julgar, quando eu julgo alguém, aquele que vai me julgar não é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo, que é a palavra. A palavra é Jesus Cristo. Então eu queria que ela tivesse conhecimento, né, das coisas que Deus enviou a nós, que é não julgar e sim ajudar, né? Então que ela tenha conhecimento que ela também tem alma, né? Então ela tem nojo de pastor, de ombreiro. Eu já vi ela até falando de ombreiro também. Pastor, ombreiro, bispo e apóstolo. Quando ela falava, ela cuspia no chão. Isso é o Satanás. Me desculpe eu falar, mas infelizmente, infelizmente é o que ela declara. Eu não posso julgar ninguém e muito menos condenar. Eu quero ajudar. E eu queria que ela ouvisse essa palavra para que ela fosse anunciar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Porque só tem uma palavra que restaura, que quebranta a pessoa, tirando do mundo e colocando na presença de Deus. Chama a palavra de Deus. A única. Por isso que aqueles homens, quando o Senhor Jesus disse, aquele que não peca, atira a primeira pedra. Por que eles não atiraram? Porque todos pecam, gente. Então vamos parar de heresia, vamos parar de ignorância. Todo mundo peca, nós temos que ajudar uns aos outros. Por que que a terra, o mundo, as pessoas, por que se encontra dessa forma? E Deus está mostrando castigo. Não é só no Brasil, é em toda a terra. Por quê? Porque cada um quer ser Deus. Quando eu julgo alguém, eu quero ser Deus. Porque Deus falou assim, só eu julgo. O Senhor Jesus deixou bem claro. Então, meus amados irmãos, vamos ter compaixão de nós mesmos. Vamos ter do próximo, mas primeiramente nós temos de nós mesmos. Quando nós temos compaixão de nós também temos do próximo. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Se eu estou julgando alguém, primeiro eu tenho que me julgar. Então tá aí a Elivanildo, Fernandes, né? Deus abençoe sua vida, seu ministério aí, a sua casa, em nome de Jesus, né? Então, meus amados irmãos, né? Deus mostrou ali para João Batista, o Senhor Jesus enviou o recado, a resposta, né? Você está me desconhecendo, João Batista? Quantas vezes você falou que eu era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? E agora você pergunta se ainda vem outro, se tem outro para vir ou eu sou o que era para vir? Muita gente não conhece Deus. Porque quando vem a angústia, a tribulação, ele já não enxerga mais. E aí se encontra a fraqueza, se encontra a tribulação virando maior do que Deus para aquela pessoa. E muita gente tem caído, muita gente tem se espedaçado, muita gente tem se esmagaiado, eu digo de uma forma, né? De uma forma deixando ser elevado pela tribulação, pelas angústias, pela luta. Nós temos que lutar, gente. Nós temos que lutar. Se o médico diz, você está desenganado, você fala o quê? Um médico uma vez, o meu coração, meu pulmão estava preto, né? Da cor desse coisinha aqui de celular, aqui, ou desse óculos aqui. E ele falou para mim que não sabia como é que eu estava em pé ainda. E isso é um testemunho. E eu não acreditei. Por
que eu não acreditei? E olha que nessa época eu nem servia a Deus. Mas eu não atinei para aquilo que ele estava falando. Continuei trabalhando. A empresa não me pegou por causa disso, que eu estava passando de uma empresa para outra. Né? A empresa não me pegou por causa do laudo que ele me deu. E eu tive que entregar para a empresa. E aí eu tive que trabalhar em outro lugar. Né? Em outro lugar. Mas eu não desisti. E não confiei na palavra que ele falou. Porque quem sabia era Deus. E agora que eu conheço a Deus, agora é que eu não confio mesmo. Eu tenho levado aí umas nome de ignorante, e de atrapalhador de serviço de médico. Porque quando ele fala para mim, eu fico na minha, eu só não faço o que eles querem. Eu confio em Deus, acabou. Não estou dizendo para todo mundo ser igual eu, não. Mas eu acredito em Deus e tomo ali as coisas que há em mim, eu entrego na mão de Deus. Se tu quiser fazer isso, tu faz. Se tu não quiser, tu não faz. É Deus sempre. Deus é Deus. Ou ele fazendo ou não fazendo, ele é Deus. Mas eu clamo a ele para ele fazer. Eu faço igual Ezequias. Ou seja, é uma carta, que eu tomo ali muito conhecimento. É uma mensagem que para mim é um ensinamento. Ele não se dirigiu, ali aquele momento para o recado. E olha, quem falou para ele não foi homem nem profeta, não. Deus foi quem falou, mandou o profeta ir falar lá. Mas foi Deus que mandou o recado. Que ele ia morrer e não ia mais viver. Mas mesmo assim ele não se atimidou, gente. E nós não temos que se atimidar por aflição, por angústia. Ainda que nós erramos, que tem coisa que nós erramos, aí vira uma bola de neve. Nós somos homens, o homem erra, o ser humano erra. Mas mesmo assim, se você não se der como vencido, entregar nas mãos de Deus, reconhecer o seu erro e pedir ali misericórdia a Deus, ele tem misericórdia. Assim fez Ezequias, fez isso. E nós temos que ser assim também. Valente. Nós temos que ser valente. Nós não temos que se atimidar, não. O rei Davi também. Deus falou assim, tem 3 opções para você, rei Davi. Você errou. Ele falou assim, nas 3 opções eu quero a sua mão, que é mais pesada. Você destrói tudo que quiser. Mas eu quero a sua mão mesmo. Eu quero lutar com você mesmo. O rei Davi fez isso. E Deus teve misericórdia dele. Então nós, ainda que nós erremos naqueles momentos difíceis, mas nós não pode se atimidar, não pode se entregar para as coisas do mundo ali, para a tribulação, para aquilo que vem sobre a nós, que é querer derrubar nós, querer matar nós, espiritualmente, até fisicamente também. Mas nós não podemos, não. Nós temos que ser fortes, Que Deus diz até assim, numa palavra, gente, que é muito, Deixa eu ver aqui. Enviou receber que os profetas. Aqui, ó. Não temais aos que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto na alma como o corpo. Então nós temos que temer somente a Deus. Somente a Deus. Então é esta mensagem que Deus colocou no meu coração, e espero que se veio de Deus, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu sou bem claro. Se tocar o coração de vocês, que o meu tocou, se tocar o coração de vocês, é porque veio de Deus. Se não tocar, é porque veio só de mim, só do homem. Mas eu lendo, Deus tocou meu coração, e isso é verdade.
quando vem as coisas difíceis para nós, nós não conhecemos a Deus. Nós conhecemos mais aquilo que vem sobre nós querer para destruir. Né? Então fica na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.